Greve dos caminhoneiros afeta abastecimento em supermercados. Brasil vai assinar tratado internacional para combate de comércio ilegal de tabaco. E Trump cancela a reunião com Kim Jong-un. Você acompanha esses e outros destaques a partir de agora no RB Notícias. Boa noite. Nós entramos no 4º dia de greve seguida dos caminhoneiros e ainda não há previsão para o fim das manifestações. Hoje é o 4º dia de greve dos caminhoneiros do Brasil, que já afeta vários estados e diversas áreas de infraestrutura em todo o país. A classe protesta pelo aumento do preço do óleo diesel, que eles consideram abusivo. Na edição de ontem, explicamos o porquê do combustível estar tão caro. A culpa é da alta do dólar e da valorização do petróleo. De início, ministros e outros membros do governo declararam que os efeitos da paralisação dos caminhoneiros não seriam tão profundos, mas não foi bem isso que aconteceu. Com uma economia baseada no transporte por caminhões, não demorou para que o país começasse a sentir falta do serviço prestado por eles. O principal efeito é a falta de combustível nos postos em vários municípios, já que quem realiza a entrega são os próprios caminhoneiros. Os problemas chamaram a atenção do presidente Michel Temer, que passou a terça discutindo o assunto com o ministro Eliseu Padilha, da Fazenda, e chegou a propor uma trégua para os manifestantes para que a questão fosse resolvida, mas a proposta não foi aceita. A Petrobras, que é a principal petroleira do país, também tentou acalmar os ânimos e ontem anunciou uma redução de 10% no preço do óleo diesel. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também entrou na negociação e anunciou uma redução no CID, que é um dos impostos cobrados em cima dos combustíveis. Mas, como a medida só diminuiu 10 centavos do preço do litro, ela não foi bem recebida pelos manifestantes. Agora, Maia defende a diminuição do PIS/COFINS, que é outro imposto e que tem um peso maior sobre o preço dos combustíveis. Diferente das greves de outras classes trabalhadoras, como os metroviários, a greve dos caminhoneiros não tem uma liderança sindical. A proposta surgiu por parte dos motoristas autônomos, via grupos de WhatsApp e outras redes sociais. Depois que a manifestação tomou forma, alguns sindicatos, como a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, mais conhecida como CNTA, e empresas de transporte, aderiram ao protesto. A ideia de fazer uma greve não surgiu do nada. No dia 16, na quarta passada, a CNTA mandou um ofício para o governo federal pedindo o congelamento do preço do óleo diesel em meio às consecutivas altas dos combustíveis na semana passada. Mas foram ignorados. Depois, na sexta, eles comunicaram que haveria uma greve a partir de segunda, o que de fato aconteceu. Segundo a entidade sindical, não há data prevista para o fim do movimento. E a greve também afetou o abastecimento em supermercados e deixou ainda postos sem combustível, provocando alta nos preços dos dois setores. A paralisação dos caminhoneiros está impactando muitos setores por problemas de abastecimento. Os estados de Minas Gerais, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Tocantins, Santa Catarina, Paraná e São Paulo tiveram problemas de desabastecimento de produtos perecíveis nos supermercados. Já os produtos não perecíveis, existe um estoque médio e por isso, por enquanto, não existe problema. Agora, para tentar solucionar temporariamente o que está acontecendo, existem supermercados que estão limitando o número de unidades a serem compradas, como a rede Carrefour, por exemplo, que está permitindo a compra de até 5 unidades do mesmo produto. De acordo com as empresas associadas à Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, são mais de 315 caminhões com alimentos perecíveis parados em estradas de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Ainda não há um levantamento completo dos prejuízos, mas apenas uma das empresas associadas relata mais de 1.100 toneladas de produtos não entregues a clientes, que significaria uma perda em torno de 3 milhões de reais.
Outro setor que terá um problema sério é na produção de leite captado da fazenda, que terá que ser descartada. Em Barra Mansa e cidades próximas do sul do Rio de Janeiro, estão sendo descartados cerca de 130 mil litros de leite todos os dias. Cerca de 530 produtores em um raio de 150 quilômetros estão passando pelo problema desde terça-feira. A situação é considerada crítica na segunda maior central de abastecimento Ceasa da América Latina. Em Irajá, zona norte do Rio de Janeiro, a Associação Comercial dos Produtores e Usuários do Ceasa estima que, se o abastecimento não for normalizado, não haverá o que vender nesta sexta-feira. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, é possível identificar uma alta nos preços dos produtos comercializados no atacado nos Ceasas do país. No Rio de Janeiro, a batata, por exemplo, passou de R$ 1,30 para R$ 5,60. Já em Recife, o mesmo produto era vendido no atacado a R$ 1,80 e já está a R$ 7,00. A alta da batata se repete também em Mato Grosso do Sul e São Paulo. Para a Conab, esse comportamento permite inferir que há menos produto no mercado. E para quem ficar doente, a paralisação também pode ser problemática. Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, 6.300.000 estabelecimentos estão deixando de ser abastecidos diariamente. E as correspondências e serviços de correios também estão bem prejudicados. As postagens das encomendas com dia e hora marcados estão suspensas. Já as postagens de Sedex e PAC continuam sendo aceitas, mas enquanto perdurarem os efeitos da greve, haverá o acréscimo de 5 dias úteis no prazo de entrega dessas encomendas, assim como as outras correspondências. Essa ampliação de prazos de entrega aplica-se também a todas as outras modalidades de serviço internacional. Em todo o país, não foram entregues 34% das encomendas e 27% das correspondências previstas, porque não foi possível a chegada dos caminhões dos Correios ao seu destino. E para concluir, os motoristas vão sentir no bolso os efeitos da greve. Isso porque o abastecimento nos postos do país está comprometido. A falta de gasolina e diesel em alguns estabelecimentos gera mais movimento nos postos. E com o aumento da demanda, o estoque pode se esgotar antes do previsto. A situação está bem crítica, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, em que a frota de ônibus foi reduzida pela falta de diesel e vários postos estão ficando sem combustível. E os que têm estão cobrando acima do valor normal. Os aeroportos também foram afetados com a greve. A greve dos caminhoneiros já afeta os voos em aeroportos do país pela falta de combustível das aeronaves. A Companhia Azul já anunciou o cancelamento de pelo menos 15 voos. A Latam disse que nenhum voo foi afetado até o momento, mas disse que não vai cobrar taxas de seus clientes caso haja necessidade de remarcações ao longo da semana. A Avianca adotou a mesma posição, enquanto a Gol disse que não houve nenhum tipo de alteração em seus voos, mas alertou seus clientes para que procurem saber da situação antes de embarcarem. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, informou que está acompanhando de perto o abastecimento dos aeroportos e possíveis impactos às operações. Segundo a agência, mesmo com a escassez de combustível, todos os voos que estão em operação seguem abastecidos dentro do regulamento. E o Brasil vai assinar um tratado internacional para o combate do comércio ilegal do tabaco. O protocolo existe desde 2012, mas o país ainda não tinha ratificado o documento. Os preços baixos de cigarros ilegais atrapalham as políticas de saúde, de acordo com a Anvisa. Até julho desse ano, o Brasil deve ratificar um protocolo da Organização Mundial da Saúde para o combate ao comércio ilícito do tabaco. A informação é da OMS e da Anvisa. Confirma que as negociações estão avançadas. Concebido em 2012, esse tratado precisa ser assinado por 40 países para entrar em vigor, mas até o momento há 35 países. A expectativa da OMS é que nos próximos meses o Brasil, Chile, El Salvador, Peru e Colômbia ratifiquem o documento. Além da OMS e da Anvisa, diversas organizações de saúde, entre elas a American Cancer Society e o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Brasil, chegaram ao entendimento de que seria necessário um maior controle sobre o comércio ilegal para diminuir os efeitos nocivos do tabaco na saúde.
A OMS estima que 1 em cada 10 cigarros consumidos globalmente são comprados no comércio ilegal. A política é uma consequência de uma mudança de postura das autoridades de saúde nas últimas décadas. Elas passaram a advogar por políticas públicas mais incisivas e menos focadas apenas em informação. Assim, foram orquestrados um aumento de impostos, leis de restrição ao fumo e até projetos de simplesmente diminuir a quantidade de nicotina no cigarro, como planejam os Estados Unidos em medida anunciada em março. Abre aspas. O aumento de impostos e de preços sobre os cigarros é considerado uma das medidas mais efetivas para prevenir a iniciação de jovens no tabagismo e estimular a cessação de fumar nas populações de menor renda e escolaridade, informou a área técnica da Anvisa. No entanto, no entendimento das organizações da saúde, por mais que governos aumentem impostos sobre o cigarro, a medida tem pouca eficácia se maços continuam a ser vendidos a preços mais baixos na margem. O mercado ilegal de produtos de tabaco é reconhecido globalmente como um obstáculo ao alcance dos objetivos da Convenção da OMS, pois os baixos preços minam os efeitos positivos das políticas da Convenção, em especial o aumento de impostos e preços, confirmou a Anvisa. A OMS defende que ainda o controle do comércio ilícito tem efeitos benéficos para os governos, como diminuir o custo em saúde, além de aumentar a arrecadação tributária dos governos. Para participar do protocolo, o Brasil deverá seguir um checklist da Organização Mundial da Saúde para o controle do comércio ilegal. Os requisitos envolvem um sistema complexo de rastreamento de cigarro, com pessoas que importam cigarros com uma licença para isso. Importadores também devem manter registros rigorosos de toda a transação. A Organização Mundial da Saúde também exorta que cada maço de cigarro tenha uma identificação única de rastreamento. Essa exigência deve ser seguida em até 5 anos após a entrada no protocolo para os cigarros e em até 10 anos para todos os produtos derivados do tabaco. Desde 2012, o Brasil tem feito reuniões com a Organização Mundial da Saúde para a adoção do acordo. A Anvisa informa que uma delas ocorreu em 2016. A Organização Mundial da Saúde organizou uma oficina para o controle do tabaco na América Latina. Um outro seminário aconteceu em 2017 em Brasília com o objetivo de aproximar diferentes áreas do governo brasileiro para o controle. Participaram o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, a Fiocruz e coordenações de saúde estaduais para o controle do tabagismo de São Paulo, Acre e Mato Grosso do Sul. Este ano, uma nova reunião aconteceu entre os dias 21 e 22 de maio, com diversos agentes para avaliar as melhores ações de combate. Participaram agências de pesquisa que estão trabalhando com o comércio ilícito, INCA, Fiocruz, American Cancer Society e autoridades internacionais, informou a Anvisa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un. O encontro estava previsto para acontecer no dia 12 de junho, em Singapura. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou nesta quinta-feira a reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un. O encontro estava previsto para acontecer em 12 de junho em Singapura. O anúncio acontece no dia em que a Coreia do Norte anunciou o desmantelamento completo do seu centro de testes nucleares. Abre aspas. Eu estava muito ansioso para me encontrar com você, disse Trump em uma carta dirigida ao líder norte-coreano que foi divulgada pela Casa Branca. Infelizmente, com base na enorme raiva e hostilidade aberta exibida em sua declaração mais recente, sinto que é inadequado neste momento ter essa reunião planejada há muito tempo, afirmou. Por favor, deixe esta carta servir para representar que a cúpula de Singapura, para o bem das duas partes, mas para detrimento do mundo, não será realizada, afirmou Trump na carta.
Na semana passada, a Coreia do Norte suspendeu as conversações de alto nível com a Coreia do Sul, citando como motivo exercícios militares conjuntos de Seul com os Estados Unidos. O governo norte-coreano vê os exercícios como um treino de invasão do seu território e uma provocação em meio à melhora das relações entre as duas Coreias. O regime de Kim Jong-un já tinha colocado em dúvida a realização da cúpula prevista com Trump. E nesta terça, Trump disse que o encontro histórico poderia atrasar ou não acontecer caso certas condições não sejam cumpridas, embora não tenha explicado que condições seriam estas. O RB Notícias volta em instantes com destaques do esporte para você. Até já!